Nós agora estamos aqui com o terapeuta Newton Matos, que vai nos falar aí um tema muito interessante, reconciliação. Interessante, não é? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Em Família. Obrigado. E o que significa reconciliação? Ô Márcio, para nós começarmos a falar um pouco sobre reconciliação, nós temos que entender primeiramente por que o casal briga. É por que o casal briga, então? Porque isso é esse conflito de pensamento. Uma das coisas que a gente tem observado em cada casal é que o conflito está justamente ligado às suas ideias. O que cada um espera do outro dentro do relacionamento. Então é comum as pessoas acharem assim, bom, se o outro mudar, tenho certeza que o nosso relacionamento muda, né? Então quando a gente começa a pensar por esse ângulo, como a gente começa a pensar por esse jeito, você vai perceber que essa mudança que muitas vezes o outro quer que o outro tenha, é uma fase, vamos pensar assim, não está visando o relacionamento em si, mas está visando justamente o que é um conflito pessoal dessa pessoa dentro do relacionamento que ela precisa resolver. Então muitos dos conflitos dentro do relacionamento conjugal não tem a ver com o relacionamento que a pessoa está vivendo, mas tem a ver com aquilo que ela tem interiormente e que o outro não consegue dar essa segurança. Né? Interessante isso aí, porque se eu não me entendo, se eu não me compreendo, não tem como eu passar isso para o outro. Não tem como. Bagunça. Não. E uma das formas que o outro se expressa, às vezes, a agressividade, né? Ou mesmo a angústia, é um modo da pessoa expressar talvez a sua dor, ou mesmo o seu modo, né, de se relacionar dentro do relacionamento pedindo ajuda. Só que existe uma coisa interessante. Quando você vê dois casais dialogando nesse ponto, você vai perceber que esse diálogo começa a entrar num padrão que eu chamo padrão de caminho para divórcio. Existe esse padrão de caminho para divórcio? Inclusive foi até, eu não me esqueci o nome da americana, que ela, na sua pesquisa, ela com casais, né, ela conseguiu detectar 3 padrões que vai chegar justamente com o culminar com o divórcio em si. Né? Primeiro é o ataque contra ataque. Né? Então a pessoa ela esbolsa sua agressividade e o outro vem lá para cá. Retribui. Então é ataque contra ataque. Ataque contra ataque, né? E depois da segunda parte, o segundo momento, né? Depois de um bom período de ataque contra ataque, briga, então chega um determinado momento que um dos casais se cansam. Fala, um deles, né? Fala, não vou brigar mais, eu vou deixar falar, quero ver desse jeito vivo, do jeito que você tá, né? Só que isso você vai perceber interessante. Esse casal começa a fugir e o outro começa a atacar. Nós chamamos isso de perseguido, né? Um ataque, outro persegue. Um ataque, outro persegue, né? O que persegue, ele ganha mais força ainda, né? Eu não sei se ele ganha mais força ou ele fica mais irritado ainda pelo outro não responder o ataque, né? Porque eles estavam num círculo vicioso, né? É ataque contra ataque, ataque contra ataque. Bom, quando chega agora nesse parte que tem um se afasta e o outro ataca, o que vai acontecer a partir daí? Aquele que começa a atacar também se cansa. Então nesse momento, esse que também ataca também se afasta. Então nós chamamos isso de afastamento mútuo. Aí chega num ponto que não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Não, ainda não chegou a esse ponto ainda, não. Porque aí cada um começa o quê? O que rompeu com tudo isso? O diálogo. O diálogo rompeu. Não tem mais aquele negócio do diálogo conversar ou aquela conversa com o diálogo para tentar resolver o problema. Entendeu? Então nesse momento, veja bem, o problema já está ali, já não está conseguindo encontrar a solução. Então, quando chega o afastamento mútuo, por exemplo, no decorrer do tempo, uma separação e um divórcio é inevitável, certo? Então, antes de nós falarmos de reconciliação, nós temos que colocar 2 coisas. Então, existe no relacionamento conjugal uma coisa chamada necessidade, existe uma coisa chamada objetivo. Então, quando eu caso para satisfazer uma necessidade, pode ter certeza que vai ter briga direta. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Não, porque eu estou casando para satisfazer uma necessidade. É aquele que o pessoal diz assim, eu casei para ser feliz. Né? Então isso não dá certo, isso não vai dar certo, isso vai dar muita confusão. É um equívoco muito ignorante. Entendeu? Então, nesse caso, aí o pessoal fala assim, não, então eu caso para fazer o outro feliz, também não dá. Porque o que acontece? Quando eu entro num relacionamento para satisfazer uma necessidade,
eu não consigo encontrar no outro essa satisfação. E aí, como eu não consigo encontrar no outro essa satisfação, eu tenho que buscar em outras coisas, em outros ambientes isso. Uns buscam no trabalho, outros buscam no álcool, outros buscam no futebol, outros buscam em jogos. Enfim, cada um busca de um modo para tentar satisfazer esse conflito interior, tá? Para tentar pelo menos suavizar o seu relacionamento. Então, o problema da briga do casal, muitas vezes, não está focado naquilo que o casal está vivendo, né? Mas está focado muitas vezes naquilo que cada um dos cônjuges vivencia pessoalmente e esboça esse sofrimento dentro do relacionamento, né? Então, a pessoa vive por necessidade, tá? Existe outro tipo de casal que casa com um objetivo. Esse já é diferente. Já é diferente. A visão desse Sim, casal. a visão é diferente. Porque quando você conversa com esse casal, você pergunta qual o objetivo do seu casamento? Ou qual o objetivo que você quer casar com ele ou com ela, nesse caso, né? Aí eles têm esse objetivo ao contrário do outro. Ao contrário do outro, isso. Eles colocam assim, olha, eu quero construir uma família, exemplo. Ok, então isso é o objetivo. É o objetivo. É o objetivo, construir uma família, ok. Tá, então se você quer construir uma família, a segunda pergunta é, qual o preço que você quer pagar para construir essa família? Ou o que você está, por exemplo, preparado para abrir mão para construir essa família? Né? Então isso é uma coisa interessante. E depois disso, nós temos que cair para a terceira parte. Tá, qual que é a dinâmica que você vai, ou que vocês vão, nesse caso, né, utilizar para construir essa família? E aí está focado muito a dinâmica é a minha facilidade de interação, certo? Então, a minha facilidade de interação. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que ter, nessa facilidade de interação, eu tenho que entender que uma família, ela não é baseada somente em emoções, mas ela tem que ser mudado o seu modo cognitivo. E aí entra um outro probleminha. Como é que eu aprendo? Né? E aí, como que eu aprendo? Qual a forma que eu aprendo uma situação dessa, né? Porque é o dia a dia, seria? Sim, não, então, aí que está a questão. Veja, tem pessoas, interessante, eu estava lendo um livro esses dias, achei interessante o modo que o autor esboçou isso para a gente entender. Por exemplo, você compra um equipamento, né? Você comprou essa câmera que está aqui. Como é que você age com ela? Por exemplo, tem pessoas que pegam o manual da câmera, lê todo ele primeiro para depois ligar. Depois mexer. Sim, né? Ó, isso é um tipo de pessoa. Então ele aprende pelo quê? Ele aprende pela leitura, aquele negócio todo, não é isso, tá? E tem um outro. Tem um outro, por exemplo, que ele gosta de aprender, por exemplo, ouvindo. Então ele vai lá no YouTube perguntar. Tá? Então ele vai lá, liga o YouTube lá, né? Procura lá, forma não sei o que, então ele procura. Então nós chamamos isso do auditivo, né? Isso. Então nós temos aquele que vai aprender pela observação, aquele que vai aprender pela audição. E existe aquilo que eu sou, sinestésico, né? Que gosta de... Chegou, ligou, o papai tá tocando. Eu tô dando risada porque eu sou assim. Vai ligando, a hora que dá, aí a gente caminha pro outro lado, né? Então os sinestésicos assim, não deu certo ligar, ele vai pro YouTube, não achou, aí tira o manual. Isso, e é rapidinho, Porque eu acho que é assim, porque é mais prático, né? Pega o livro, deixa eu ver, eu acerto como isso aqui funciona. Sim. E na vida funciona assim. Então, o problema é que o pessoal aplica isso no relacionamento, que é como a pessoa aprende os seus princípios e valores e aplica no seu casamento para que possa construir essa família, tá? Então, quer dizer, a pessoa também, você vai perceber então que a construção da família, ela não é baseada somente no sentimento, mas ela é também baseada no conhecimento racional e de uma prática dos princípios e valores que essas pessoas têm para construir essa família. Ok. Só que quando as pessoas não têm essa maturidade de ver esse objetivo em si, então tenta satisfazer as suas necessidades. E aí que gera o que nós chamamos do divórcio, tá? Então, existe assim, o divórcio, nós temos que entender que existe dois tipos de divórcio. Quais são esses dois tipos de divórcio? O primeiro tipo que eu chamo documental, é aquele que você vai lá no cartório, tá? E já chega lá, resolve, assinou, acabou, cada um pro seu lado, fechou. Esse é um documental. Existe o emocional. O emocional é quando a pessoa se desliga emocionalmente da pessoa já dentro do próprio relacionamento conjugal. Já não quero mais. Já não quero mais. Me faz sofrer, tô fora. E muitas vezes a pessoa, às vezes o teu cônjuge não faz sofrer. Às vezes a pessoa não consegue se relacionar com aquela pessoa que ele está ali por algum problema pessoal dele. E ele acha, por exemplo, que separando do cônjuge, por exemplo, e lá assinando um papel, a pessoa vai ficar livre para tentar procurar o seu outro amor ou procurar um outro relacionamento. E às vezes aí é onde está um grande erro, né? Porque vai repetir com outro relacionamento o mesmo problema, porque não se corrigiu. Sim, porque aí nesse caso você vai perceber que volta a necessidade de novo, né? Então essa necessidade está ali de novo.
Então, o que eu tenho percebido? Tem muitas pessoas que não se separaram emocionalmente. Essas pessoas que não se separaram emocionalmente, estão ligadas, só não conseguem viver juntos. E é aí que a terapia de casal ela entra. Entra para resolver essa situação. Essa situação. Porque o que acontece? O que a gente tem que levar? O que um terapeuta de casal vai levar o casal a voltar a conversar como eles conversavam como namorados? Porque eles começam o quê? Voltam a conversar como namorados e começam neste momento a dialogar. E aí o que acontece? O terapeuta vai entender a necessidade tanto de um e tanto do outro, vai expor essas necessidades. Só que aí o desafio, Márcia, é o seguinte, veja bem. Quando você trabalha somente a necessidade do casal, eu chamo isso de uma retroalimentação negativa. Certo. Por quê? Porque o que acontece? A necessidade foi suprida naquele momento. O casal volta, aquele mil amor, aquele negócio todo, certo? Passando o decorrer do tempo, volta de novo. Então vira um ciclo vicioso. Vai entendeu? e volta. Isso, de um relacionamento somente para satisfazer o quê? Necessidade. Mas não resolve a questão. Isso passam-se anos dessa resolve. forma. E aí o relacionamento não cresce. Porque sempre quando ele começa a crescer, a pessoa deixa o objetivo e vai trabalhar com a necessidade. Estagnado, né? Aí o objetivo fica parado, porque o casal fica parado. Então, o que eu proponho sempre para os casais? Primeiro a gente resolve o trabalho, por exemplo, deles, e depois nós vamos fazer aquilo que eu chamo de retroalimentação positiva. O que é uma retroalimentação positiva? É quando o casal ele entendeu que aqueles princípios, aqueles valores que eles têm, tá, não dão conta para o objetivo que eles almejam daqui a um tempo. Entende? Sim. Então o que a gente começa a trabalhar com esses casais? Nós começamos a trabalhar os seus princípios e os seus valores. E aí, Márcia, que entra toda a diferença. Porque é o seguinte, o casal também tem que escolher quais são os princípios e valores que vão permear o relacionamento dele a partir daquele momento. Por exemplo, tem casais que chegam e falam, eu quero basear nossos princípios e valores na ética e na moral. Fechou, vamos trabalhar isso. Como terapeuta, nós podemos trabalhar isso. Tem casais, por exemplo, que falam, eu quero fazer de acordo com a visão da filosofia. Vamos trabalhar sobre isso. Entendeu? O casal escolhe os princípios e valores que eles querem adotar no seu relacionamento. A forma que ele acha melhor, que vai caminhar. Isso. Por exemplo, o casal cristão, ele tem que entender assim, e aí que entra um pequeno problema. Por exemplo, o casal cristão, que ele é cristão. Quando eu falo cristão, é aquela pessoa que tem Cristo como Senhor da sua vida. Então ele tem como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. Sim. Entendeu? Então o que esse casal deve fazer? Ele deve analisar os seus valores, tá? Os seus valores pessoais, e entender se esses valores estão de acordo com a fé que eles professam. Entendeu? Com isso, eles vão começar a formar o quê? Eles vão trabalhar não mais a necessidade, mas o objetivo. Sabe qual que é a diferença de você trabalhar o objetivo na necessidade? Qual é a diferença? É fácil. Quando você pega um bebê, né, e você satisfaz a necessidade, somente a necessidade dele, tá? Ele pode crescer em tamanho, mas ele nunca amadurece a sua cabeça. Sempre está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque é um bebê, ele é imaturo. Sim, você é mãe, nem sabe como funciona, né? Quando o seu bebê era criança, né? Você dava leitinho para ele direto, não é isso? E aí quando você dava mamadeira e aquele negócio todo. Quando você foi passado da mamadeira pro papá, isso quer dizer que você percebeu que essa criança cresceu. Agora, você já pensou se essa criança fosse crescendo, eu vi suas filhas, né? Tudo grande, e você todo dia falava mamadeira de uma, mamadeira de outra? Não tem lógica, tem que crescer, né? Isso, tem então, que ter liberdade. Isso. Então, existe momento da vida de um casal que eles têm que entender se eles querem crescer ou querem ficar criança. E o ideal é crescer. Crescer. Por isso, muito bem. Por isso que o relacionamento conjugal é um espaço de crescimento pessoal, tanto para um como para outro, e com isso também focaliza e ajuda também o relacionamento. Entende o que eu quero dizer? Agora, como eu disse para você, tem pessoas, por exemplo, que desligam-se emocionalmente do outro. Então, quando uma pessoa se desliga emocionalmente do outro, Márcia, é um exercício muito forte. Certo? Porque o que acontece? Existe uma frase que eu acho interessante, que é a frase assim, olha, eu não amo mais o fulano. Ok, naquele exato momento eu consigo entender que está vivendo também uma necessidade. Ele não consegue, por exemplo, nem corresponder àquilo que o outro está fazendo para com ele. E aí eu poderia colocar inúmeros problemas que pode ser, mas é uma coisa pessoal. O que eu aconselho essas pessoas? Isso é um conselho terapêutico, né? Não separe do seu cônjuge, mas seja sincero com ele.
E o cônjuge também tem que ter a maturidade de entender que aquela pessoa que está verbalizando aquela situação está expondo algo que está machucando ela. Você já pensou, por exemplo, se seu esposo chegasse para você e falasse: Márcio, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo sentir por você mais do que eu senti antes. Quer dizer, qual é a maturidade que a Márcia vai ter para escutar aquilo? Porque é isso que nós temos que entender. Tem que ter maturidade. Isso, a maturidade para você ouvir o outro, né? Ouvir o outro e sentar, e aí sim, juntos os dois, certo? Os dois juntos, começar a dialogar para tentar entender qual é o objetivo dessa pessoa dentro do relacionamento. Qual é o teu objetivo dentro desse relacionamento? E à medida que esse casal começa, por exemplo, eu consigo entender isso, à medida que esse casal começa a dialogar, e se eles não conseguem sozinhos, busca a ajuda de um terapeuta, o que vai acontecer? Esse outro que não consegue expressar esse amor para com o outro, ou diz que não sente nada, através desse diálogo ele vai voltar, não é que ele vai voltar, ele vai criar algo diferente. Porque juntos os dois, os dois juntos ali, e talvez assim, com a ajuda do terapeuta, vai descobrir qual é essa necessidade dessa pessoa e por que ela não consegue ficar com essa pessoa. Entendeu? Então, esse também é um vínculo também que tem que se tomar um máximo de cuidado. Por isso que uma das coisas que eu tenho, que eu aprendo mais é assim, no momento que você casou com uma pessoa, você tem que entender assim, veja, não existe um casamento hoje, por exemplo, que vai levar você a se sentir realizado. Eu costumo ter uma palestra que eu dou, até um pessoal que briga muito, nada disso não existe, né? Eu entendo assim. Eu falo assim, quem tem um casamento perfeito? É interessante que ninguém erga a mão. Não. Aí eu faço a segunda pergunta, eu falo, tá, mas o que é um casamento perfeito para vocês? Aí você vai perceber que o casamento perfeito dessas pessoas é baseado na satisfação de necessidade. Necessidades que ela precisa. Isso, né? Agora, casamento perfeito para mim, Márcia, é um casal que vai enfrentar todos os problemas, tem suas dificuldades e eles conseguem juntos, veja, conversar, dialogar, sem se agredir, sem se machucar, mas um apoiando o outro, certo? Dentro de dificuldades, seja externa ou interna, mudando seus valores, que são cristãos, para os valores bíblicos e mantendo uma família até que a morte separe. Isso é um casamento bem constituído, né? E aí eu termino dizendo da seguinte forma, veja, a família depende desse ajuste do casal. Se o casal conseguir entrar no diálogo e juntos, partilharem das suas alegrias e das suas dores, pode ficar tranquilo. E aí eu termino uma coisa interessante dizendo com Deus, né, Márcia? É interessante que quando você estuda a Bíblia, você encontra um Deus com um objetivo. Um Deus com o objetivo de criar um mundo de pessoas que seja a sua imagem e semelhança. Né? Esse é o objetivo de Deus, né? E é interessante que a parte que seria a criação, que seria o homem, rompe com esse Deus. E é interessante observar, Márcia, que não parte, veja bem, não parte do homem se reconciliar com esse Deus, mas parte desse Deus automaticamente já preparar ou ter um projeto para se reconciliar com esse homem. E durante, vamos pensar assim, mais de 6.000 anos ou um pouco mais, de acordo com a visão do Velho Testamento em si, Deus vai buscando essa reconciliação até chegar em Jesus Cristo. Né? Então você percebe que nós aprendemos que através de Jesus o homem se reconcilia com Deus. Então, o que eu entendo? Quem ama realmente, ele não desiste do outro. Ele vai atrás. Ele vai atrás. Investe. Quem ama realmente é isso. Deus, ele mostra esse amor profundo. Ele mostra que Deus é amor, né? Ele é. Então, Deus é amor. Ele não desistiu daquilo que ele criou. Não. E ele investiu o seu filho em nós. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, veja, o casamento, ele é um projeto de Deus. Eu posso estar casado com a minha esposa, mas eu tenho que entender que esse projeto pertence a Deus. E se Ele é amor, Ele vai me dar amor suficiente para que eu possa viver em comunhão, mesmo vendo às vezes a inconformidade do meu cônjuge, mas junto com Deus, nessa ligação com Deus através de Cristo, nós conseguimos construir algo para que a glória de Deus seja manifestada. Com certeza, é lindo, né? É fácil, é só seguir essa receita da reconciliação. A solução para o seu casamento, sim. Tem que se reconciliar, mas tem que seguir dessa maneira, né? Para dar certo. Ok. Obrigada. Ok. Obrigada aí por essas informações tão importantes para a família, né? O programa Aqui em Família, trazendo informações para você e para sua família. A solução para a sua família. Já já nós voltamos, logo após os apoios.